Graça e paz, irmãos, estamos aqui no mais um episódio do Bíblia Podcast. Graças a Deus, o segundo episódio, e Deus tem trabalhado, Deus tem se manifestado aqui neste lugar por intermédio da sua palavra. Pois esse é o nosso objetivo, difundir a palavra, explanar a palavra, estudar a palavra com os mais diversos convidados que nós estamos aqui. Eu sou o pastor Thomas e hoje eu estou aqui com um convidado super mega especial, um pastor que já conheço aí, já de um tempo, venho acompanhando todo o trabalho dele, que é o nosso amigo aqui, o pastor Rinaldo. Rinaldo, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Eu acredito que nós vamos bater um papo aqui a respeito de um tema extremamente importante para os dias de hoje, muito atual, né, e extremamente também preocupante, não é, pastor? Com certeza, né? Já quero louvar a Deus pela vida de todos, também, desse local abençoado, desse podcast. Sou o pastor Rinaldo, da Igreja Porta da Graça, e vamos estar aqui batendo esse papo santo, com certeza, tirando muitas dúvidas e ajudando a muitas pessoas a entender, de fato, qual é o seu compromisso no reino. Então, estamos aqui e juntos vamos caminhando aí nesse podcast abençoado. Esse primeiro momento, a gente está aqui querendo se destravar, esse é o segundo episódio, mas o tema não tem como nos segurar. O tema não tem como nos deixar travados, nem não à vontade, pastor. Então, eu queria que o senhor ficasse extremamente à vontade. Eu já estou sabendo que o senhor desenvolveu um estudo na igreja, foi sobre isso daí? Isso. Nós tivemos agora, no mês de agosto, falando justamente sobre essa temática, né? Sobre a sutileza, né, do movimento dos desigrejados. Então, vamos estar falando um pouco sobre isso, tentando entender como é que as pessoas conseguem viver uma vida cristã sem compromisso com a igreja. E aí, a gente vai bater nesse papo para ver onde é que a gente chega. Na verdade, esse é apenas um dos pontos preocupantes dos dias de hoje. Estamos vivendo dias de esfriamento, estamos vivendo dias de consequência da pandemia, como a gente estava conversando aqui anteriormente. Estamos vivendo dias que têm sido difícil para a caminhada da igreja, e eu acredito que tem sido bastante difícil também, pastor, para os próprios pastores. Nós estamos tendo o trabalho de cuidar de ferida de crente. O trabalho de cuidar da igreja como nunca houve antes, pelo menos até o meu conhecimento. Eu sei que o senhor... Quanto tempo o pastor já está na caminhada? Diga aí, para a gente já começar a dar uma estudada na sua experiência. No contexto pastoral, já vamos entrando aí para 17 anos, e no contexto de servo cristão, vamos entrando para 30 anos. Mas na liderança, 17 na liderança, ou não mais, um pouquinho mais? 17 anos mesmo à frente da obra, né? Então, são quase 20 anos. Isso. Né? São quase 20 anos cuidando de pessoas, liderando pessoas. Então, eu lhe pergunto, houve algum outro momento que o senhor sentiu essa luta, essa dificuldade? É claro, nós tivemos uma pandemia aí, estamos colhendo os frutos aí negativos da pandemia, mas seria a pandemia o suficiente para esse esfriamento, para essa caminhada tão difícil que tem sido, muitos pastores têm relatado? Bem, meu pastor, na verdade, que eu me lembre, não. Se houve um momento dessa magnitude, né, dessa natureza, concernente ao esfriamento das pessoas, da falta de compromisso delas com a igreja em um todo. É bem verdade que a pandemia, ela acho que ela revelou aonde estava o coração das pessoas de fato. As pessoas passaram a se revelar. Quando veio a pandemia, nós sabíamos que era algo que não teríamos como lidar com ela, era novo. Porém, achávamos, como pastores, não só eu, como vários e vários amigos, achávamos que quando passasse a pandemia, iria faltar lugar na igreja para receber tantas pessoas. Pessoas precisando de orientações, de oração, de um abraço, de, sabe, um acalento, devido à perda de muitos familiares, de muitos amigos. Então, nós achávamos que se tornaria um efeito positivo
para a igreja. No pós-pandemia. No pós-pandemia. Porém, a realidade hoje é outra totalmente diferente, né? Foi o averso daquilo que nós achávamos que iríamos acontecer positivamente, falando na questão das pessoas buscarem mais a presença de Deus. E, infelizmente, não é o que tem acontecido. E já vou adiantando, a tendência é piorar. Se a gente for para a visão profética da coisa, né, a questão de profecias e etc., não tem nenhuma possibilidade, nenhuma expectativa que possa ser criada que isso venha melhorar. Isso. Agora, como a gente olha para isso? A gente comemora ou a gente fica triste, pastor? Com certeza, há uma tristeza na alma muito grande. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, já que a gente não tem como fugir dela, em todos os assuntos hoje atualizados concernente à igreja, porque ela veio como um divisor para muitas coisas. Sim, né? Inevitável, Eu tinha um culto, nossos cultos normalmente eram com quase 300 pessoas, e a igreja sempre cheia, sempre lotada. Então, após pandemia, nós temos uma frequência ainda bastante relevante, porém, não como antes. Já tem um tempo já. Já se temos, findou, né, a pandemia. Já vai entrar aí para 2 anos, né? Pois é. Mas hoje eu fico assim meio triste porque nós vemos algumas cadeiras empilhadas, né? E eu falo comigo mesmo, eu digo, Deus, essas cadeiras, cada uma delas sentava alguém. E onde é que está esse povo? Então, isso nos entristece, como qualquer pastor que quer ver o rebanho crescer, que quer ver a igreja avançar, que quer ver, né, o fruto, frutificando, né, evoluindo, crescendo. O fruto do seu trabalho. Isso. Não é isso? Porque o fruto do pastoreio são os seus molhos, são a sua colheita, para com aquilo que ele prega, para as boas novas. A glória é do Senhor, mas a alegria é nossa em sabermos que somos participantes de uma tão maravilhosa obra. Então, quando nós olhamos hoje para o cenário da igreja, né, com essa evasão, e isso nos entristece, com certeza, nos deixa muito triste, porque o desejo de qualquer pastor é ver a igreja cheia, com adoradores, com pessoas que estão indo ali buscar a presença do Senhor. Você falou muito bem, pastor, que a glória é de Deus, mas a honra de servir a Deus é do pastor, e essa é a alegria dos pastores, acredito eu, pastores que realmente estão ali com a intenção de cuidar das ovelhas do Senhor. Pois bem, nós temos aí esse reflexo aí da pandemia, e eu não sei dizer, pastor, se antes da pandemia, eu acredito que sim, antes da pandemia já era um fator embrionário, mas já se começava alguma coisa a respeito desse movimento dos desigrejados. É como eu estava falando com você, os desigrejados, ninguém deixa de ir para a igreja do dia para a noite, né? Há muitos reflexos, há muitas coisas que nós podemos também atribuir. Uma das tais seria, eu acho que a forma como a igreja tem lidado, quando eu falo agora a igreja, eu falo os líderes. Os líderes têm lidado com vários assuntos, né? Sem falar na questão de tantos escândalos. Sim, nós vamos falar sobre né? Isso daí. Que também tem sido um fator negativo. E quando as pessoas passam a ver coisas negativas demais, então elas passam a se afastarem, é normal, né? Isso vai sendo gerado, você vai passando a observar que o lugar em que você está, aonde deveria ser um lugar aonde você se sentisse bem, confortável, concernente à busca, à entrega, à receptividade, você passa a ver que não é aquilo que você gostaria ou desejava. Então, isso vai gerando, dentro de cada coração, dentro de cada pessoa, um certo esfriamento.
E aí você passa a analisar o seguinte: poxa, eu estou aqui, mas não estou me sentindo bem. Aonde deveria ser ao contrário, você deveria se sentir muito bem, muito abraçado. Então, é um dos fatores, né, que foi gerado e que hoje está aí, estamos vendo, é uma realidade e ninguém pode fechar os olhos para isso. Agora, mais do que nunca, nós precisamos estar preocupados com isso. Como você falou, hoje, ministerialmente falando, eu me preocupo muito porque 80% a 90% do que fazemos hoje dentro da igreja é mais para tentar trazer os próprios Eu crentes, vejo esse esforço. não é? E E tratar. tratá-los. Então, 80 a 90% hoje da nossa dedicação, do nosso foco, Da né, energia, da né? energia ministerial, é trazer aqueles que estão afastados, que um dia eram da igreja. Antigamente era o inverso. Nós dedicávamos tempo, dedicávamos esforço, dedicávamos recursos para ir buscar as pessoas que ainda não conheciam o Senhor. Os chamados perdidos, né? Isso, entendeu? Então, assim, veja a luta que nós estamos vivenciando. Porque ainda tem, e com certeza está aí, muitos e muitos perdidos que precisam ser achados, Sim. que precisam ser, né, abraçados. Tem pessoas que ainda não confessaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas nós estamos canalizando agora os recursos, os esforços para aqueles que outrora já estavam. E o interessante, o nosso primeiro podcast, eu estava aqui com 3 missionários, né? E ele me deu alguns dados, né? Os missionários da Juvep, missionários realmente que estão ali abraçados com a proposta de missões. Eles me deram alguns dados que eu tive uma relutância em aceitar, porque eram os mesmos dados de quando eu era criança. Porque eu cresci dentro da igreja, minha infância, adolescência, foi tudo dentro da igreja. E eu lembro, eu fazia parte de uma igreja batista missionária, sempre nós tínhamos contato com missionários, missionários americanos, missionários de toda parte do mundo. E os dados que me foi fornecido no nosso último podcast, eram dados similares a os de 20, 30, sei lá quantos anos. Eu estou com 42 hoje, vamos dizer, 30 anos pelo menos atrás é o que eu ouvia. E eu questionei o pastor Zeca, que estava aqui, que está indo a abraçar esses chamados perdidos, o perdido no conceito que nós tínhamos antes, né? Porque a gente também não pode deixar de descaracterizar aquele que não está congregando como perdido também. Não é um perdido de salvação, não vamos entrar nesse método de perder ou não perder salvação, mas com certeza perdeu comunhão. Perde-se comunhão, perde-se intimidade, perde-se relacionamento, perde-se um monte de coisa. Isso. Nós, seres humanos, eu como psicanalista, e sei o quão o ser humano tem dificuldades em continuar vivendo quando ele se isola. O isolamento causa muitos problemas psicológicos, né? Isso. Ao ponto de eu acabei de chegar de uma cidade, estava morando em Cuité, lá perto de Picuí, 3 horas e meia daqui, ficamos ali por um motivo de trabalho da esposa, e lá tem um índice, pastor, de suicídio assustador. Assustador. Praticamente todo mês, toda semana, eu ouvia falar de um caso de suicídio. E isso não era uma realidade pós-pandemia. Eu andei estudando a cidade, era uma realidade que já acompanhava a cidade. É lógico que tem todo um contexto, a cidade é muito dominada por influências de religiões que nós entendemos como religiões malignas, religiões demoníacas, né? E as pessoas lá, elas pode até existir alguém que seja cristã de alguma forma, cristã do catolicismo, ou cristã evangélico, mas de alguma forma eles são envolvidos com outras situações religiosas com Sei. um objetivo, na minha opinião, um tanto que doentio, que é sempre aquele objetivo de extrair algo dali, de conquistar algo, de obter algo. Então, a cidade ela já tem esse problema. As pessoas são maravilhosas lá. Queria até mandar um abraço para todo mundo da cidade de Cuité, todos os irmãos que eu conheci lá, o pessoal da MEPB, os irmãos da MEPB, a pastora. Vou mandar um abraço já desde aqui. Amo aquele pessoal lá e por isso me preocupei. Mas a questão é,
Sim, voltando aos dados do missionário, né? Ele deu com metade da população ainda, do mundo, pastor, ainda não ouviu falar de Jesus. Eu digo, não é possível. Com essa globalização, com a internet, com o podcast, com tudo que nós temos hoje, metade da população, pastor Zeca, ele estava aqui sentado do meu lado, ainda não ouviu falar, nem sequer ouviu falar. Isso não pode ser 100% verdade. Será que o senhor não está se equivocando? Será que o senhor não está com os dados incorretos? Mas ele realmente trouxe dados aqui pertinentes e ele está justamente envolvido nessa parte da obra de alcançar essas pessoas que nunca ouviram falar Jesus, porque existe. Sabemos. Então, a demanda existe, pastor. A demanda existe. Agora, a igreja está ocupada em tratar ferida de crente. Isso. Que é essa energia que o senhor está dizendo aí, que estamos todos envolvidos em cuidar disso aí. Agora, eu queria, a gente partir do princípio seguinte. Porque esses desigrejados hoje, pastor, que tem esse movimento que está crescendo, eles não são pessoas que se rebelaram, que é um perfil que sempre existiu na igreja. Não é esse o caso que nós estamos falando, de pessoas que se rebelaram, de obreiros que se rebelaram. Não é esse bem o perfil. Esse perfil sempre existiu, né? Esses chamados desigrejados, que eu tive até a oportunidade de conhecer um grupo, eles são pessoas que estão, se não por completo, ou boa parte da sua convicção, da sua fé na igreja enquanto organização está sendo perdida. Ela está desacreditando da igreja enquanto organização. E aí, por desacreditar, e esse desacreditar foi por causa desse seu comentário aí, escândalos e esse declínio moral que nós estamos caindo enquanto a nossa função enquanto pastor, né? Claro, reflete sobre nós comportamento de terceiros, isso é comum, é aceitável, mas nós estamos numa envergadura de um declínio moral que tem sido mais um fator que contribui para que o nosso ofício de cuidar esteja cada vez mais ardente, esteja cada vez mais difícil. Então, o que realmente originou, da onde nasceu essa mágoa, essa decepção, essa frustração dessas pessoas que parecem estarem se unindo? Parece um movimento que vem um alimentando o outro, que todos os dias a gente vê alguém na internet se apresentando e se manifestando contra a organização, contra a igreja. E isso me entristece, eu fico um pouco triste com isso, porque a igreja não é só isso. Existe a questão da frustração, da decepção lá dentro, claro. Aonde houver gente reunida, onde houver um grupo de pessoas reunida, vai existir frustração e decepção. Nós estamos aqui para nos decepcionar mesmo as pessoas. Nós não somos perfeitos, pastores. Porém, saber lidar com isso que é o diferencial, né? E como seria esse saber lidar? Vamos aqui antes ler um texto bíblico. Vamos. Que fala muito sobre o momento e a atualidade. Hebreus capítulo 10, né, que nos convida a um compromisso contínuo, diário, de buscar a presença do Senhor, de estarmos juntos, de estarmos unidos em um ambiente de congregação, de unidade no corpo. E esse texto ele nos diz, a partir do versículo 19, Hebreus 10, 19. Sim, pode ler. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação
como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se passarmos a olharmos com um olhar bem mais apurado o texto, nós vamos ver que já no princípio havia uma preocupação Pois é. de pessoas que já estavam, né, vivenciando um afastamento da comunhão da igreja. Claro que não era com a mesma intensidade Mesma proporção, né? que temos hoje. Porém, há uma preocupação. O escritor de Hebreus, ele se preocupa e nada está aqui por acaso. Isso. Tudo que está aqui tem relevância, tem propósito, tudo que foi escrito. Então, se você analisar essa palavra, essa carta aos Hebreus, você fica pensando, mas o que é que estava acontecendo? Por que essa admoestação? Por que essa preocupação? Se é neste tempo, aparentemente, que a igreja começa a tomar uma proporção de crescimento, né? De uma desenvoltura maior. Mas já havia essa preocupação. Estava tomando corpo, né? Já tinha, então, já existia, né, os desigrejados naquele tempo, usando a fala na atualidade de hoje. Isso. Mas veja que a palavra do Senhor vai nos dar aqui algumas diretrizes, porque no versículo de número 23, ele diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, olha só o versículo 24, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, eu preciso gerar em você, que precisa gerar em mim, que precisa gerar em outras pessoas, o desejo, o anseio, a vontade de buscar a presença de Deus. Aí há aquele contratempo, aquela refutação de alguns que vai dizer assim, sim, mas eu posso buscar a Deus em casa. Eu posso buscar a Deus num ambiente sadio da minha casa, sem precisar me envolver com a igreja, me envolver com pessoas. Esse é o principal discurso. Não é? Eu posso ser crente sem precisar estar dentro de um templo, porque há um certo pensamento errôneo de muitas pessoas que dizem, eu sou a igreja e eu não preciso estar dentro de um templo. Outra fala bem antiga. Não é isso? É. Só que, por que se torna erroneamente? Nós não somos a igreja na sua totalidade se não tivermos no corpo. Eu sozinho não sou igreja. Não tenho, entendeu? Eu sou um adorador. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Ok. Mas o contexto, unidade, igreja, ela só pode ser de fato analisado e concretizado se tivermos juntos. No coletivo. E aqui a própria palavra vai nos dizendo isso. Veja que o versículo de número 25, não deixando a nossa congregação. Opa! É uma advertência. Não só para os crentes daquela época, mas para os crentes da atualidade, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Então já era um costume já que estava sendo nascendo, se levantando, e já se travava-se essa guerra, né? Eu não sei, há quem diga que o escritor de Hebreus possa ter sido Paulo, Isso. pelo perfil, né? E etc. Mas, independente de quem seja, o autor deixou bem claro que havia-se o líder, o pastor, já travava esse cuidado, Isso. esse zelo para aqueles que, porventura, estavam se inclinando a acreditar que era possível viver a sua espiritualidade sem estar reunido. E por que, pastor Tomás, a preocupação do escritor? Porque esses que estavam com esse pensamento e com essa atitude,
eles estavam contaminando outras pessoas, arregimentando um outro grupo de pessoas, dizendo: olha, a gente pode ajudar, a gente pode abençoar, a gente pode falar de Jesus necessariamente sem precisarmos estarmos na congregação. Então, havia uma preocupação. Veja que o E, texto... na verdade, pastor, há possibilidade Hã? de falar de Jesus, há possibilidade de orar sem Sim, estar na de congregação, ajudar, de contribuir, todas essas possibilidades há. Mas o que eu vejo aqui, pelo texto que o senhor mesmo trouxe, é que o ato de se reunir é uma prática que deve ser preservada. O ato de estar junto, e não somente de estar junto, ele deixa a nos entender que esse ato de estar reunido, estar junto, é uma força extra para nós. Vai ter dias que eu vou estar fraco, pastor, e vai ser o senhor que vai chegar com algo para me ajudar, e vice-versa. É nessa visão, pastor Tomás, que a gente temos que entender. Ele fala esta palavra, esta advertência, né? E aí ele vai terminar o versículo de número 25, dizendo assim: antes, admoestando-nos, né? Viu? Um ao outro, né? Admoestando-nos uns aos Um ao outros, outro, isso e outro. né? É como se ele estivesse dizendo assim: vigia, estou sentindo a sua falta na igreja, o que é que está acontecendo? Não, eu estou bem, não, mas a sua comunhão. Não tem como ninguém compartilhar o pão e o sangue fora do corpo. Isso. Jesus reuniu os seus. Sabe o exemplo legal que quem traz, eu acho muito engraçado, é o pastor Paulo Júnior. Sim. Ele traz aquele exemplo de você vai parar num sinal, em algum momento você parou num sinal com o seu carro e você viu uma perna passando na faixa de pedestre sozinho. Você nunca viu e nunca vai ver, porque a perna, se ela estiver fora do corpo por inteiro, ela vai estar morta. Então, o Paulo Júnior, ele trata muito essa questão de corpo. Isso. Né? Só se faz parte do corpo quando todos os membros estão conectados de alguma forma. A mão, o braço está conectado ao tronco, assim como a cabeça. Então, corpo é igreja. Então, eu posso também entender que só temos como ser igreja se estivermos unidos e reunidos de alguma forma. E quando o senhor falou aí dessa questão de admoestar, não é só importante nesse quesito de quando o irmão está se afastando. É importante também no nosso caminhar. Às vezes, pastor, como psicanalista, eu posso afirmar isso com propriedade. Por que existe o psicanalista, o terapeuta, o psicólogo? Porque quem está de fora tem uma capacidade analítica de enxergar falhas, detalhes em você que você sozinho não consegue. Então, estar junto com o irmão, ou estar junto com outros irmãos, estar com o pastor, é extremamente importante para que a gente cresça em graça, em conhecimento, em tudo. Porque o irmão, é claro, existem alguns irmãos que não têm o bom senso, não têm a sabedoria de como fazer esses apontamentos. Isso aí é um fato. E, às vezes, esses apontamentos terminam sendo feitos de maneira inapropriada e isso entristece o outro irmão. Mas, para isso, temos os pastores. Isso. O pastor é aquele que, justamente, a gente cria a expectativa que ele tem o feeling da coisa, de como cuidar da sua ovelha. Afinal, o pastor conhece a ovelha, sabe como falar, sabe como lidar com ela. E é ele mesmo que chega nela e faz essa admoestação. Diz: meu filho, você está caminhando por aqui, você vai se dar mal. Isso. Não é esse o perfil que Jesus... Então, essa admoestação é extremamente importante. Agora, como eu vou ser admoestado quando eu sou crente de YouTube? Eu tive a oportunidade de estar numa reunião com pastores e surgiu um comentário pertinente a isso. Quem é que vai te visitar no hospital quando você estiver doente? É o pastor da live? Boa. Quem é que vai fazer o culto fúnebre Do seu ente. do seu ente querido? Com quem que você conta? É o pastor da live? Quem é que vai te levar para o hospital quando você estiver doente? É o pastor da live? Muito bem colocado isso aí. Entendeu? Então, se não houver aproximação,
como é que vai haver ajuda? Eu preciso estar perto. E eu só poderei ajudar, você só poderá me ajudar se eu te revelar a minha demanda e a minha necessidade. Então, as pessoas precisam entender. Eu não tenho como trocar o meu cálice com você através de uma programação da internet. Eu não tenho como oferecer esse café Não. aqui a você. Né? Não tenho como Isso, oferecer entendeu? o café por aqui. A Bíblia fala que devemos compartilhar. E aonde é o lugar de compartilhamento? Onde é o lugar do abraço? Isso. Essa questão do abraço. Entendeu? Nossa. Como é que, às vezes, pastor Tomás, não é nem só o contexto da palavra em si na sua totalidade, Isso. mas só a presença, É a atmosfera criada o ali ambiente, da é de reunião. fato um ambiente que não foi criado pelo homem, gente. Isso. A igreja, a instituição, na sua visão universal, entendeu? Ela não foi criada pelo homem. O lugar do ajuntamento, de estarmos juntos, foi direcionado por Deus. Deus não nos fez para vivermos solitários como uma ilha. Precisamos estar socializados, precisamos estar juntos. Isso do ponto de vista científico. Científico também, Além do né? espiritual, cientificamente existe essa afirmação também. Não conseguimos viver na solidão. Veja que Provérbios capítulo 18, versículo 1, antes da ciência já revela isso também. Olha que coisa linda. A Bíblia é muito... Ela é extraordinária. Olha só, Provérbios capítulo 18, versículo 1. Diga. O solitário busca o seu próprio interesse. Olha aí que coisa. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Entende? Então, não tem como eu conseguir respirar um ar de unidade estando só. E você até consegue, por um período de tempo Sim. curto, viver essa solidão, essa independência. Ainda tem esse fator também, pastor. A questão do espírito da independência. Sim. Que essa é um mal que se originou lá em Adão, lá no Jardim do Éden, essa questão da independência. Então, viver no contexto de independência, no contexto de estar solto e desprendido, até mesmo na questão da obra. Sim. Você não consegue ser atuante na obra como a Bíblia nos instrui a ser, sendo um desigrejado. Eu conheci um grupo de pessoas, vou tocar no assunto agora, pessoas maravilhosas, certo? Pessoas maravilhosas. E eles se reúnem uma vez ao mês. E aí eles alugam, não sei se alugam ou se é uma parceria com uma quadra de escola, uma coisa assim, e eles se reúnem uma vez ao mês. Não tem absolutamente nenhum detalhe de repúdio a fazer a respeito dessas pessoas. Pessoas maravilhosas, mas eles estiveram ali reunidos numa quadra, né, de uma escola. E eu fui convidado, eu digo, eu vou ver de perto. Né? Vou ver de perto, porque eu sempre tenho um ponto de vista científico da coisa. Eu gosto de... aliás, o nome Thomas originou de Tomé. Né? Thomas, Tomás, tudo é originário de Tomé. Então, eu sou um pouco aquele ver para crer. Então, eu não tenho como simplesmente absorver a informação de que é um povo que não deve ser bem visto, que não deve ser valorizado, coisa do tipo. Não, eu vou lá dentro ver como é que é. E eu pude ver que trata-se de pessoas decentes, claro, neste grupo específico que eu fui. Certo. Trata-se de pessoas decentes, de pessoas que têm boas intenções, né? Bons pensamentos, propostas bem pertinentes ao estudo da Bíblia, sempre usando o canal virtual para poder proporcionar isso. Mas tem uma coisa que eu não senti, que é justamente o que o senhor estava falando. Quando eu estive ali reunido, eu vi que, pelo menos, um detalhe, já de imediato, eu pude observar, que é a ausência de reverência.
E essa ausência de reverência não é uma coisa que está sendo praticada não apenas por os chamados desigrejados. Tem muitas igrejas já que não prezam mais por esta reverência. Isso. E esta reverência, ela é o princípio de adoração. Né? É o que faz parte da liturgia, né, do culto em É a si. liturgia, e eu não consigo digerir a hipótese de que um indivíduo ao entrar neste ambiente, ao estar reunido com irmãos, e nós estamos dizendo irmãos de fé, logo, nós temos um Deus que é um Deus em espírito, um Deus que também busca os adoradores que adorem em espírito. Então, essa entrada deste grupo, ao estar reunido com o irmão, que nós chamamos hoje de igreja, não existe em algumas pessoas esse contritamento de imediato, essa reverência, esse pensamento espiritual, esse comportamento, essa postura de que se trata de um ambiente onde a gente deve ter um comportamento diferente. Claro, que não é só ali naquele ambiente. Não vamos... A Bíblia fala que guardei o meu pé quando entrei na casa do Senhor. Sim. A partir do momento que entramos, agora estamos dentro de um ambiente de adoração, reverência, adoração. Mas o senhor tem identificado isso também? Temor, tem. A igreja hoje ela está em vários contextos que precisam Tem para todos os sabores, ter as suas melhoras. Elas têm as demandas, né, têm sido várias em tantas e tantas áreas. Há tantas coisas que a igreja ela precisa. De fato, é uma fala que a gente usa superficial como um jargão, mas é uma realidade. A igreja ela é, de fato, um hospital. E como um hospital, há várias demandas. Há salas, né? A amarela, a verde, a vermelha. Se formos fazer as enfermarias, as UTIs, as CTIs, né? As especialidades para que seja atendida a cada deficiência. Então, de fato, a igreja é. E, pegando esse gancho dos desigrejados, quando nós estamos doentes, o médico não vem a mim, na normalidade. Eu que preciso ir ao médico. Ou seja, eu preciso ir para o hospital. Porque só existem maquinários específicos para tratar determinadas enfermidades no hospital. Eu posso até fazer uma certa UTI na minha casa. Em algumas coisas eu vou conseguir resolver. Eu posso trazer até um médico para cá. Isso. Porém, existem algumas demandas... No hospital existe também uma equipe. Fora Entendeu? o médico. Fora o médico, tem a assistente social, tem o psicólogo, tem muitas e muitas... eu quero que você que está me ouvindo entenda isso. A igreja como um hospital. Isso. A necessidade de você ir a ela, sair da sua casa, do seu local de comodidade, e você ir ao lugar onde você precisa de atendimento. E ela vai estar lá. Detalhe, ela está aberta 24 horas. Então, você precisa entender que existem determinadas situações na sua vida que você precisa estar na igreja. Que você precisa buscar socorro neste hospital. Porque, vamos aqui citar um exemplo até extra da conversa que nós estamos falando. Nós temos visto aí na mídia um grande homem financeiramente, um grande comunicador, né, de televisão. Ele teve que sair para ir para o hospital, para receber o seu coração. Sim. Ele teve que entrar dentro de uma sala. Ele teve que passar por uma equipe médica, por uma junta médica para fazer a cirurgia. E por que não fizeram lá na casa dele? Porque não havia condição para isso. Estrutura, não. nem equipe. Entendeu?
Então, existem situações que você que está passando agora, né, por algum motivo qualquer, que você precisa entender que essa enfermidade ou esse problema só será solucionado quando você voltar à comunhão. A socialização se faz necessária. Então, quando a gente olha para os textos bíblicos, quando a gente olha para a realidade de hoje, e aí vamos apimentar também agora o nosso podcast. Mas, pastor, eu fui muito decepcionada dentro da igreja. Eu vivi a minha vida me dedicando à obra e fui decepcionada. O pastor A, o pastor B, C, Irmãozinho ali, acolá. enfim, eu vou botar logo para os líderes, né, chamando para as nossas responsabilidades mesmo, porque eu acho que é o que, ferindo o pastor, dispensa as ovelhas. E sempre o pastor vai estar em evidência, né? Né? O irmão pode ferir. Eu já ouvi até algumas pessoas falando: olha, eu aceito qualquer um irmão falhar comigo, mas eu não aceito a liderança. Pronto. Ou seja, tem que ser um ser perfeito. De né? fato, é uma responsabilidade muito grande. E aí, muitos vão alegar: olha, pastor fulano, eu amava, era um homem de Deus, e de repente traiu, deixou a mulher para viver com outra, roubou, enfim, várias e várias situações têm gerado também no coração das pessoas esse desequilíbrio emocional, espiritual, e tem arrancado delas o desejo de estarem, né, na comunidade, de estarem em unidade, em grupo. E o que fazer, pastor? Como resolver esta situação? Porque é fato isso também. É fato, um exemplo, você trabalha, você ganha um salário mínimo, você rala ali, e aí você é uma pessoa que conhece a demanda e a necessidade da sua igreja, e biblicamente você anda por ela em trazer o seu dízimo, a sua oferta, para que haja manutenção na casa do Senhor, para que o sacerdote também seja assistido. E aí você faz isso com muito carinho, de repente você descobre que o sacerdote está roubando. É forte isso. Você descobre que o sacerdote não está usando com sabedoria, maestria, os recursos que deveriam ser geridos, né, investidos na obra. E então isso vai tirando de você o amor, o desejo de estar ali. Vai minando, né, a confiança. Entendeu? Tudo. E quando você menos espera, como eu disse, não é uma coisa que nasce do dia para a noite. Sim. É como o pecado, ninguém peca porque quer pecar, né? Não nasceu, não. Há todo um rodeio, todo um processo. E eu tenho visto isto aqui e ali, quando tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Por que você não está indo mais para a igreja? Por que você se afastou? E, detalhe, não é aparentemente se afastar da pessoa de Cristo, como você falou. Não é, porque eu perdi a minha salvação, porque não. Mas é desta comunhão. Tem pessoas que não querem mais se socializar, não querem mais estar dentro da igreja, porque elas foram decepcionadas. Mas aí eu gosto de dizer muito para as pessoas: então não veja a igreja com o olhar ao qual você está olhando. Quando você adentrar pelas portas, saiba que você está dentro de um hospital. E dentro de um hospital tem muitas demandas. E dentro de um hospital, todos querem ser atendidos. Levando em consideração essa referência hospitalar, que eu acho que ao decorrer dos anos não existiu exemplo melhor para se comparar à igreja. Ela realmente tem esse aspecto de cuidado mesmo, né? A gente olha, é um hospital, são muitos problemas social, problemas psicológicos, problemas espirituais. Então, a igreja está sempre pronta para servir a essas pessoas que chegam lá com essas demandas de necessidades e problemas. Agora, e os saudáveis? E aqueles que se enxergam saudáveis?
Aqueles que olham para a igreja e dizem, não, eu não estou precisando da igreja. Eu não estou doente, eu estou bem com Deus, eu estou de boa, eu estou... muitas vezes eu acredito que, na maioria das vezes, mentira. Sim. Mentira. Entra aqui a sua reflexão na sua área, na psicanálise, na psicologia, na psiquiatria, enfim. Quando uma pessoa dá sua autodefesa de dizer que está bem fora da realidade de convívio, Fora do corpo. na verdade ela nunca teve. O problema talvez maior seja esse, é o reconhecimento de que eu preciso de ajuda. Porque não tem como você associar uma pessoa, dizer que ela está bem, se ela tinha um convívio, uma constância antes, dentro da igreja, ela assídua, ela era um líder, ela era uma pessoa que se dedicava a uma determinada obra num conjunto geral, e hoje ela se isolou, né, e dizer assim... E não, ela mas afirmar que está bem, né? não tem. Eu acho Entendeu? isso também difícil. Eu acho como aquela pessoa que toma um copo de cerveja ou toma Um uma drink, dose uma de dose. uísque, né? E de repente ela diz, não, isso aqui não tem problema, né, não vai me causar nenhum dano. Esse é o perigo. Essa autoconfiabilidade que o ser humano tem em si mesmo, né? E termina trazendo para ele drasticamente prejuízos irreversíveis. Então, é esse engano, essa ilusão da possibilidade de sermos autocompetentes, de sermos quase beirando da ilusão que nós temos o controle, um autodomínio. A julgar das muitas possibilidades de termos falhas, Isso. de termos alguma coisa que ao longo da vida construiu algum trauma, algum gatilho, alguma coisa, e isso é super mega natural. Todos nós temos nossa história e cada história tem suas características que proporcionaram àquele indivíduo uma personalidade. Ela tem a sua particularidade, né? A Cada particularidade, exatamente. Mas, do ponto de vista leigo mesmo, não precisa estudar, não precisa do ponto de vista científico. A gente sabe que o ser humano é falho. A gente sabe que em algum momento nós vamos falhar, nós vamos cometer um deslize, né? Então, o que é que acontece? Né? Essa ilusão, essa coisa criada na cabeça que eu consigo ser autossuficiente espiritual sozinho, eu penso que isso seja uma armadilha do demônio, do Com diabo, certeza. para poder, ali naquele momento, naquele vacilo, naquela característica dele que o inimigo sabe que ele falha, que ele cai, que ele é fácil de ser capturado, mas não, ele está caminhando achando que ele é forte, que ele é autossuficiente, autoespiritual, auto isso e aquilo. Vai, em algum momento... na caminhada, por isso que eu disse para o senhor, é possível essa coisa de adorar a Deus sozinho, orar sozinho, em casa, tal. É possível, mas não se consegue Não é o caminhar, todo. não se consegue manter uma constância estando sozinho, por causa dessas possibilidades que nós temos de falhar. E por isso essa palavra que o senhor trouxe aqui, de estarmos reunidos, e esse reunido de estar um cuidando do outro, é extremamente importante. Eu preciso dos meus irmãos. Eu vou bem mais profundo nesse contexto. Vamos lá. Estamos em casa. Estamos conectados com a internet, então eu desejo agora ouvir uma palavra maravilhosa da parte de Deus, então eu vou ligar o meu aparelho e vou conectar-se com uma igreja A, B ou C. Ok. A palavra está rolando maravilhosamente, eu estou lá, né? Primeira coisa, como eu estou me apresentando? Eu estou de bermuda, sem camisa, mas eu estou na minha casa. É aquilo que eu falei. A Bíblia diz que Deus, ele ama a reverência, né? Segundo, me deu vontade de ir ali comer alguma coisa. Então eu faço o quê? Eu dou uma pausa no meu aparelho,
vou na minha cozinha, Cientificamente já rompeu a sua linha de raciocínio, já quebrou ali. entendeu? Então você não vai absorver como era para absorver. Não é isso? Então, N e N fatores negativamente para aqueles que estão em casa nessa proporção contínua. Escute, entenda. Eu amo a comunicação. Não temos como fugir dela. E a igreja que não se associar, não se organizar, ela vai ficar muito para trás. Ela vai perder muita coisa. Porque, queira ou que não queira, precisamos adequar ou adequar-se à realidade de hoje. Sim. Sob o contexto... Adaptação. A adaptação sob o contexto da... Não tão adaptação Não, assim, né? Adaptação mas de não questão temos, de estratégia. não temos como fugir. Por isso, nós não podemos bater nesse sentido, dizendo que é errado. O que se torna errado é a constância. Por que essa ferramenta aqui? Porque, nesse exato momento, esta palavra ela pode alcançar alguém que está impossibilitado de ir à igreja, porque está numa cama de um hospital, porque está em sua casa com algum problema de saúde, porque se encontra sem a mínima condição de locomoção para o momento, mas não é uma regra. Isso. Entende? Isso. Ela não pode ter isso como constância na sua vida. Então, o perigo está aí, em que as pessoas elas estão se deixando ser levada pelo comodismo, outras alegando porque, bem, a igreja não é um ambiente tão saudável como eu pensei que era, porque dentro da igreja, pastor Tomás, eu nunca encontrei tantas pessoas tão falsas como encontrei dentro da igreja. As piores espécies eu encontrei dentro da igreja. Então, eu acho melhor eu não precisar participar dela, porque eu posso ser crente, porque Deus conhece o meu coração, sim, ok. E a pergunta é, e você é uma pessoa 100% sarada? E você, de fato, é uma pessoa que não tem problema? E você, de fato, nunca decepcionou alguém? Nunca falhou com alguém? Nunca julgou alguém? Porque se você for desse tipo de pessoa, então, perdão, não sei o que é que você está fazendo aqui. Está perfeita. Então... Realmente não precisa. Entendeu? Então, a igreja é justamente o lugar de doentes. Jesus disse, eu vim para os doentes, perfeito. Eu não vim para os sãos. Perfeito. Entendeu? Eu vim buscar aqueles que a sociedade despreza, que aos olhos da sociedade não há mais como eles serem regenerados, não há oportunidade. A igreja é justamente isso, é essa porta em que você entra necessitado e sai abastado. Agora, fazendo uso aí do hospital, pastor. No hospital, onde é que nós encontramos... O que é que a gente encontra em maior número ali? Tem maior número de médicos e enfermeiros ou tem maior número de pessoas enfermas? Maior número de pessoas enfermas. Então, qual é a probabilidade de eu me deparar, de me encontrar com alguém que está enfermo? Seja uma enfermidade, voltando para o contexto de igreja. Há uma probabilidade que ali na igreja o maior número de pessoas são pessoas que ainda estão sendo tratadas. Todos nós. Tanto no sentido de caráter, sentido espiritual, tem amplo aspecto, né? Então, existe uma probabilidade realmente enorme que eu me depare com alguém que vá me decepcionar. E eu preciso ter a maturidade de entender isso e de digerir. É a natureza humana. Isso, exatamente. Não tem como. Muitas das vezes você olha para uma pessoa que você não conhece, ela nunca falou com você, que nunca te fez mal, e você olha para aquela pessoa e você faz um pensamento de uma autocrítica, de uma autoacusação, e instantaneamente você diz assim, essa pessoa não me entrou. Eu não fui com a cara dela. Eu não fui com a cara dele. Não bateu. E você não conhece a pessoa, você não convive com ela. E quantos casos já aconteceram de que quando você se aproxima dessa tal pessoa,
que você passa a conviver, você diz assim, poxa, eu não sabia que fulano era tão abençoado, tão maravilhoso, né? Eu tinha um pensamento totalmente errôneo. E o senhor sabe que, recentemente, pelo fato de eu ter estado lá em Cuité, esse período que estive relativamente afastado de forma contundente da obra, eu estive estudando. Foi nesse período que me tornei psicanalista, foi nesse período que eu estudei hipnose, foi nesse período que eu estudei outras religiões. E, como eu disse para o senhor, do ponto de vista científico, eu gosto de ir lá, do ato de ver para crer. E nós entendemos, quem estuda esse aspecto espiritual das entidades e etc., nós entendemos que esta formação de opinião, muitas vezes equivocada, é uma guerra espiritual acontecendo no campo invisível. Sim. Às vezes você está diante de alguém que pode ser bênção na tua vida e há uma espiritualidade, há algo acontecendo que te leva a um pensamento ruim para te afastar daquele indivíduo ali. Só que aquele indivíduo, com o tempo, você entende que é uma pessoa Você descobre. edificante, você descobre. E Você aí você descobre ela. perdeu, quem sabe, em alguns casos, perdeu a oportunidade de viver e conviver com aquela pessoa. Né? Isso. Agora eu queria trazer aqui, pastor, um respaldo bíblico para a questão da reverência. Eu peguei só um versículo, só um texto. Sabe por que eu peguei esse? Porque nós já estávamos em Hebreus 10. Né? Isso. E agora nós vamos para Hebreus 12, Hebreus capítulo 12. Nós vamos traçar aqui a mesma linha de raciocínio do autor, que preza pelo zelo da comunhão, preza pelo zelo de estar reunido, entende a necessidade de um ajudar ao outro, de um estender a mão ao outro, de um... como é que a palavra que o senhor falou aí é resguardir? Não, é admoestar. Isso. De admoestar, ou seja, de instruir mesmo, né? Então, Hebreus 12, capítulo 12, verso 28 apenas. Diz assim: portanto, já estamos herdando um reino inabalável. Sejamos agradecidos. Desse modo, adoremos a Deus, fator de adoração, com uma atitude aceitável. Agora vamos lá entender qual é a atitude aceitável que o autor está tentando nos fazer entender. Com toda a reverência e temor. Por isso que eu disse lá para o senhor que reverência é princípio de adoração. Tem gente tratando igreja como se fosse clube social, tem gente tratando igreja como se fosse um ambiente qualquer, e a reverência é princípio de adoração. E não são todas, graças a Deus, né, que não são todas assim, há aquelas que entendem isso, que preza por isso e vive realmente isso. E nós, eu que já passei aí pelas mais diversas denominações, eu posso dizer, naquele lugar aonde há reverência, nós sentimos uma atmosfera diferente trabalhada no campo espiritual. Isso. E naquele lugar onde não há reverência, e eu vou aqui agora tocar num espinho da carne de alguém. Naquele lugar aonde não se controla as crianças, e as crianças faz da igreja um parque de diversão. Eu levei a minha mãe para um culto, para ela cultuar comigo. Minha mãe o senhor conhece, né? Levei para ela cultuar comigo, e ela é dessa que entende essa questão de reverência. E nós fomos numa igreja grande, numa igreja que tem um perfil de célula e tal. Então, é um outro perfil, uma outra vibe, é uma outra pegada que essas igrejas têm. Né? Depois, em outro dia, nós vamos trazer um podcast aqui falando sobre isso daí. Chegando lá, convidei minha mãe, junto com meu padrasto, a gente chegou e sentou. Primeiro que já estava 20 minutos atrasado o culto, já começou por aí. Outra, estava realmente, sabe, ali, a nossa orla, com aquelas crianças, com aqueles carrinhos correndo, brincando, aquele parque de diversão. Pronto, a igreja estava de perna para o ar, e a criança brincando, aí foi um acidente hilário. A criança brincando, ela tinha uma espada, levando espada. Uma espada enorme que a criança tem, ela brincando, tadinha, inocente, Com nada certeza. contra as crianças. O problema Com não está certeza. nas crianças. Ela levantou a espada e deu no rosto da minha mãe. Ela olhou assim, olhou para mim, segurou-se um pouco, porque estava ali como visitante, mas ela não se segurou.
esperou um momento, esperou 2 momentos a criança ser admoestada pelos pais ou por alguém da igreja. A criança não foi, a criança continuou correndo, derrubando cadeira, e, enfim, ela teve que pegar a criança com zelo e disse: meu filho, você não pode correr aqui desse jeito, você não pode fazer disso aqui um parque de diversões. Você me machucou, ó. Você me machucou com a sua espada. É claro, a criança ficou tristinha Sim. e sentou-se no canto. Mas é importante que você que está aí nos assistindo entenda que reverência é princípio de adoração. Não tem como você desprezar, menosprezar, descartar essa questão da reverência. Então, talvez, pastor Rinaldo, Sim. a ausência deste cuidado de reverência seja um dos fatores de frustração e decepção dos desigrejados. Também, né? Porque é muito complexo no contexto da administração eclesiástica dentro da igreja. Quando eu falo muito complexo, porque hoje, na nossa atualidade, eu venho de um tempo em que eu acredito que você também passou por esse processo. Meu pai olhava para mim e o olhar dele já dizia tudo, Sim. né? Então, a nova geração de pais atuais, eles não têm se preocupado com esta reverência na sua totalidade, não só na igreja, dentro de casa, na rua, em um shopping, Sim. entendeu? Porque há um ditado que diz que nós levamos, né, para a rua Dentro de casa. o que De está... casa vai à praça, né? Isso, Tem um ditado não é assim. isso? É. Então, o que se acontece em casa está se acontecendo na igreja, está se acontecendo no shopping. Repercutindo, né? Repercute. Então, por isso que eu digo que há uma complexibilidade muito grande nessa questão hoje, Em lidar com porque, isso. por exemplo, nós éramos admoestados e não ficávamos... Não ficava magoadinho. Não ficávamos. E muito pelo contrário, recebíamos uma admoestação pastoral ou de uma liderança, e quando falávamos para os nossos pais, ou que os nossos pais até ficavam sabendo, eles nos davam outra admoestação ainda muito maior. Hoje, se você fizer qualquer coisinha, ou se você admoestar, apesar de que nós não podemos fugir da regra, porque isso é um pilar que não pode ser tirado, está aí, foi lido, entendeu? Sim. É um princípio que não pode ser mexido. Porém, estamos vivendo em um tempo em que as pessoas elas estão querendo que a igreja, que a palavra venha se adequar a elas, não elas, a igreja, nem a palavra. Isso. Por isso que eu digo que é um tempo de complexidade, de difícil lidar com várias demandas, né? Você vê que o pastor vai ter que estar preocupado com o filho da irmã fulana, com o filho da irmã ciclana, porque ela não... E quando você fala que você admoesta isso de púlpito... Aí vem outra preocupação. Vem outra, porque a família vai querer ir embora, tal, aquela coisa toda. Então, é algo muito complexo, muito difícil hoje eu imagino. de lidar. Porém, tem seus meios. Vou citar aqui o exemplo da nossa denominação. Nós alugamos, investimos numa casa de esquina, alugamos uma casa de esquina só para deixar as crianças. Então, como é a nossa temática, as crianças vão para inicia-se o culto, ok? Momento de louvor, elas ali com os pais sentadinhas, tudo direitinho. Termina o louvor, elas já vão para o núcleo, e lá ficam com os professores aprendendo a palavra, e os pais ficam na igreja tendo a oportunidade de aprenderem, de ouvirem. Tudo bem, essa engrenagem de crianças, essa engrenagem ela já existe há alguns anos. Né? Parabéns pelo seu trabalho. Agora eu quero entrar na questão do adulto. Sim. Na questão do adulto, porque, vamos supor, vamos lá, você me disse se acontece lá, certo? Não deve acontecer, não. Mas vamos lá. No meio do culto, quantas pessoas levantam para ir no banheiro para beber água? Será que não consegue? Eu sei que nós estamos aqui nesse podcast, já estamos aqui há 65 minutos, vamos ficar aqui mais um tempo e nós não estamos com vontade de levantar para poder ir no banheiro. Sim, e eu estou tomando um copo d'água, achei que já acabou minha água. Acabou a água, traga água para o pastor, em nome de Jesus. Mas se não tivesse a água, o senhor conseguiria se segurar aí por uma horinha sem beber água? Com certeza. O problema é justamente dessa educação, né, pessoal que cada um deve ter.
Porque é complicado você ver a pessoa se levantar para ir 3, 4 vezes. Isso não desconcentra o senhor, não, na hora Com certeza, a qualquer um, não só a mim, mas a você que está ali lendo a palavra, a pessoa está passando, dependendo da Aí, onde... aí passa, aí conversa. Dependendo da onde está. Jesus. Quando não, e isso acontece não só na minha, como acontece nas... Eu vou falar... Não, eu vou falar Quase na em totalidade. todas as igrejas, praticamente. Principalmente essa falta de reverência, né? Que aí você pode estar dizendo, mas o que é que isso tem a ver com os desigrejados? A gente vai chegar aí, vamos fazer a conexão. Sim. Muitas pessoas que estão sentadas atrás, elas tiram a conectividade, a conexão das pessoas que estão ali para quererem ouvir a palavra. Porque as pessoas conversam muito, elas não têm reverência, não só para se levantar para ir para o banheiro, 1, 2, 3, 4 vezes, mas elas estão ali conversando assuntos fúteis. Porque não é só o ato de se levantar, pastor, é porque está perceptível, Então, gritante que levantou, porque a pessoa não está vendo, não está tendo interesse no conteúdo que está sendo ofertado. E eu vou dizer por que fica gritante, fica descarado. Porque a pessoa levanta para beber água, não é sede. não. Não é sede, ela levanta, vai beber água, conversa com A, conversa com B, conversa com C, passa na irmã do lado, pergunta como foi o capítulo da novela. E é uma coisa assim que fica descarado. Ou seja, voltando para o contexto dos igrejados, isso é uma pancada naquele indivíduo que chega na sua igreja e diz, deixa eu ver se essa igreja dá para me adaptar a ela. Isso. Né? Porque, na verdade, assim... Então não é só o pastor, nem os pastores que são responsáveis pelos Não, desigrejados, não. Né? não. Tem toda a participação da igreja. Há todo um contexto, há todo um conjunto, vamos lá. O que gera os desigrejados, né? Falta de confiabilidade no líder, decepção no líder, a própria igreja não ser receptível. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor entende que o foco maior está no líder Sim, desses desigrejados? Você sim. acha que realmente a maioria deles, ou quase, ou todos, Sim. se afastam por causa do líder? Eu trago essa responsabilidade para nós. Eu estou vendo que o senhor está puxando isso aí. Entendeu? Eu trago. E vou lhe dizer um exemplo. Quando Jesus foi ferido, o que é que ele disse? Ferirão o pastor e as ovelhas se dissiparão. Vocês, ó. Mas eu não ensinei vocês 3 anos e 3 meses? Perseverem. Não tenham medo. Mas quando Jesus foi ferido, Pedro voltou a fazer o que fazia antes. Mas ele não foi chamado mais para pescar. Veja que quando Pedro foi outros com ele. Então está uma responsabilidade muito grande. Veja que Jesus teve que fazer um certo caminho de volta para reuni-los de novo. Isso é muito interessante, né? É interessante mesmo. Às vezes a gente não pensa nisso. Veja que Jesus teve que reuni-los de novo. Teve que entrar. Quando Jesus ele ressuscita, a primeira palavra que Jesus disse para as mulheres, vai, diz aos meus que eu ressuscitei. E diz a Pedro também. Jesus vai de encontro a eles estavam pescando. Quem foi de encontro a eles? Foi Jesus. Eles estavam fora daquilo que Jesus tinha chamado. Por isso não pescaram nada. Quando Jesus chega para eles e diz assim, e aí, tem alguma coisa para comer aí? E eles disseram não. Lança a rede, eles lançam a rede, traz os peixes. Quando chegam na praia, Pedro sabe que é ele, observa e se lança, né? Naquela passagem que Pedro diz, esse é o mestre. E Pedro se lança na água e vai de encontro. Quando chega lá, o que é que tem? Tem peixe, assada em brasas. Ou a gente entende que Jesus é aquele que cuida e continuará sempre cuidando de nós, ou então estamos fadados ao fracasso, fadados a sairmos das igrejas, fadados a nos decepcionar conosco mesmo. Jesus, ele entra
Ele entra no meio do povo, e aí, trazendo agora a sua temática, a sua fala de Tomé, ele fala com todos. Mas existia alguém que estava dizendo assim, nem que todos estavam falando. Eu vi, ele veio, ele esteve aqui, ele sentou com a gente. Mas Tomé disse, não, eu só vou acreditar se de fato eu tocar. Então, por que essa responsabilidade passada para os líderes? Porque vai ser cobrado deles. Então, pesa-se muito para mim, pesa-se muito para você. Nós somos, de fato, um espelho. Então, não temos como não errar, gente. Todo líder, ele falha, ele erra. A nossa luta é tentar errar menos. Dar o exemplo, ser o exemplo. Atrair as pessoas, não pelo um bonito discurso. Testemunho, né? Testemunho. O problema, sempre... talvez, hoje, da maioria das pessoas que estão desigrejadas, é justamente isso. É porque elas foram decepcionadas em várias frentes, foram captadas por pessoas que também já estavam decepcionadas, e isso houve uma ruptura, fazendo com que muitos viessem a sair do convívio, né, do corpo. E, infelizmente, na minha caminhada, eu tenho visto que muitos líderes têm sido, sim, né, negligentes demais. Aí, pastor, o senhor vai entrar num campo que eu adoraria comentar isso aqui com o senhor. Não somente a questão de responsabilidade, mas também a expectativa que Jesus tem no líder, no pastor, independente da nomenclatura que ele use, naquele indivíduo que está liderando e influenciando, né? Por exemplo, eu estou muito antenado nas coisas que acontecem em rede social, porque agora eu estou com um projeto voltado para as redes sociais, onde um deles é esse podcast aqui. Tá? E eu estou percebendo, pastor, não sei se o senhor, com toda a caminhada do cuidado da igreja local, mas eu estou percebendo uma inclinação a uma reversão neste quadro em direção aos líderes. Sim. Uma preocupação. É como se os pastores bíblicos, os pastores homens de Deus, tivessem dando um basta nessa situação como é que eu posso dizer? Nessa inércia em relação às lideranças heréticas que têm destruído, contribuído para uma destruição na igreja enquanto corpo. E aí eu lhe pergunto e, ao mesmo tempo, lhe respondo. É meu dever, enquanto pastor, ou até mesmo enquanto cristão, é meu dever fazer apontamentos para um caminho que está levando a ovelha ao abismo? O senhor, como pastor, o senhor tem esse dever de apontar um caminho que a ovelha está caminhando para um abismo? Sim ou não, para eu fazer o comentário aqui? Sim. Pois bem. Agora eu quero trazer o texto bíblico onde eu acho que parece que passamos muito tempo sem entender isso. Estamos vivendo uma geração, eu vou dizer o texto, para o senhor já ir abrindo aí, está em João, capítulo... o pastor e quem estiver nos assistindo, né? Bíblia Podcast, tá? Aqui a gente usa Bíblia, né? João, Evangelho segundo João, capítulo 21, e nós vamos ler o versículo 15, 16 e 17. E nós estamos vivendo uma situação muito delicada, pastor. Eu recebi uma cadeirada gospel recentemente de um áudio meu, um vídeo meu que foi postado na rede social, onde eu fiz alguns apontamentos de forma muito ética, por sinal. Fiz alguns apontamentos a respeito de alguns trabalhos, de alguns processos, de alguns líderes, de alguns mecanismos proféticos que levam ao cristão, à ovelha de Cristo, à destruição, ao engano, à ilusão. Eu fiz alguns apontamentos e recebi um mar de críticas dizendo que este não é o meu papel.
que eu tenho que simplesmente pregar o evangelho, que eu tenho que simplesmente pregar o amor, pregar isso, pregar aquilo, sem me preocupar em fazer esses apontamentos. Agora eu digo, isso é bíblico? Isso não pode ser bíblico, e eu vou mostrar para você que isso não é bíblico. No Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 ao 17, diz assim, tem por título, Pedro restaurado por Jesus. Diz assim, assim, pois, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Ele, porém, respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou e disse, cuida das minhas ovelhas. Outra vez, Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou pela segunda vez e disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus novamente fala, né, e bate na mesma tecla. Então, pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez. É engraçado como tudo tem que ser de forma trina, né? Pela terceira vez, ele pergunta a Pedro e diz, Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro, já angustiado, responde a Jesus, havendo perguntado pela terceira vez, disse, tu me amas? E assegurou-se dizendo, Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Então Jesus, pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Cuida, trata, se responsabiliza, cuida, toma conta, tem zelo pelas minhas ovelhas. Então, Pedro não tem outra referência, não tem outra melhor exemplo de liderança. É claro que nós temos aí a figura de Paulo, mas Pedro foi aquele que teve maior intimidade, posso dizer, com Jesus, tanto na figura homem quanto na figura Deus, né? Teve ali essa comunhão, essa caminhada. Então, Pedro é aquele líder que foi o líder que decolou, continuou com a igreja, e nós não temos como caminhar de outra maneira, sem entender que cuidar das ovelhas de Jesus é responsabilidade nossa. Pegando o seu gancho, isso também tem gerado e tem acrescido, tem feito com que aumente também ou desenvolva o número de desigrejados. Por quê? A responsabilidade, por isso que eu gosto de trazer muito para nós, a nossa responsabilidade pastoral, ela abrange muitas demandas. E desde já eu queria registrar que o senhor já tem um diferencial. Esse seu perfil, esse seu posicionamento, essa sua postura já é um diferencial. Porque um dos fatores de afastamento dos desigrejados é nos chamados homens perfeitos. Que não tem erro, que não reconhece, que não puxa a responsabilidade, que não pede perdão. Né? Que quer transferir a culpa, a responsabilidade para outro. Sempre, ele nunca é culpado de nada. Não. E o senhor está aí contundentemente dizendo, nossa responsabilidade, é minha responsabilidade. Porque o próprio Senhor, o que é que o texto fala, o que é que você acabou de ler? Jesus está transferindo, entre aspas, a responsabilidade dele agora para os chamados. Sim. E isso? Você está entendendo? Ele está dizendo, Pedro, está aqui, ó. Apacenta, só saiba de uma coisa, tá, Pedro? As ovelhas são minhas, não são suas. Isso, bem citado. Tá? Apacenta as minhas ovelhas. E o que é apacentar, Pedro? É cuidar, é zelar, é vigiar. Proteger. É proteger, admoestar, porque quando a ovelha tá rebeldezinha, tem que botar para de volta. Tem que voltar. E às vezes... Inclusive tem um conceito da ovelha que se afasta, né? E qual é o papel do entendeu? Do pastor é ir buscá-la, trazê-la. E quando ela é insistente, né? Eu li um livro falando sobre isso. Eu amo muito dessa área. Chega o pastor a quebrar as pernas da ovelha. Sim, já ouvi muito esse... Para que ela fique, entendeu? Colocar o óleo para que
os insetos não fiquem dentro das suas... Esse quebrar a pata, pastor, vamos fazer as pessoas entenderem. Esse quebrar a pata seria ser mal com a ovelha? Não, não, Seria não, machucá-la de maneira proposital? não, não. É justamente, ele prefere que ela esteja com a pata quebrada ali do que estar com as 4 patas desgarradas e o lobo venha e a consuma. É um cuidado excepcional, sabe? É algo que transcende mesmo o conhecimento humano no contexto porque a gente olha, gente, então Deus é mau, né? Deus quebra. Infelizmente, existem pessoas que só poderão ou só veem a Deus quando ele quebra a pata. É aquela velha história, tem pessoas que só conhecem a Deus pela dor. Ah, Não é que Deus quer isso, mas às vezes se faz necessário para você acordar. Entende? Vou dar um exemplo simples. Como é que ele alcançou Paulo? Foi necessário ele derrubá-lo. bom exemplo. Paulo foi derrubado do cavalo. Mas não só isso. Paulo ficou cego. Você entende? Um homem que via, que estava saudável. Então, é característico do próprio Deus, do nosso Deus, às vezes, esse conceito de pata quebrada. Usar esta forma de nos atrair. Para algumas pessoas, infelizmente... Isso é uma realidade. E aí, não me pergunte o porquê, porque isso aí eu não tenho como lhe responder, porque a mente de Deus é insondável, o coração, Deus sabe como eu e você estamos, Ele sabe a forma de nos chamar a atenção. Então, voltando para o contexto, porque muitas pessoas talvez estejam afastadas, porque o pastor que era para ser pastor, ele deixou de ser pastor. E passou a ser o quê? Ele passou a ser administrador da igreja como se ela fosse uma empresa para ganhos próprios, para demandas próprias. De inúmeras razões, Então, independente de qual seja. ele deixou de ser pastor porque ele cansou do seu pastoreio. E ele se esqueceu que Jesus disse para ele. Às vezes, as pessoas dizem assim, pastor, eu não lhe falei isso porque o senhor já tem tanta demanda, eu não queria aumentar a sua carga, eu não queria lhe preocupar. Eu disse, então você me impediu de exercer o meu pastoreio. Sim. Você me impediu de me deixar ser usado por Deus, para você e para mim. Porque quando você me impede quando você não vem a mim para falar da sua necessidade como ovelha, como servo, como serva, você está impossibilitando de eu exercer o meu chamado pastoral para com aquilo que eu fui chamado. Então, nenhuma demanda é demasiadamente demais para um pastor. Ele é que precisa saber estabelecer isso, saber lidar. Às vezes ele foi levantado a pastor sem nem entender isso, pela realidade dos dias de hoje. Sim, o problema talvez, aí vamos entrar também. No preparo. Tem todo esse contexto de muitos desigrejados, decepcionados por N e N situações, por não serem pastoreados, por verem na figura do pastor, não mais a figura do pastor, mas a figura do lobo, daquele que só quer a lã das ovelhas, Sim. daquele que poderia ajudar e não ajuda, daquele que não tem preparação, que foi colocado lá, alguém chegou, ele visitou a igreja e, de repente, alguém olhou para ele e disse assim, rapaz, eu vou ungir essa pessoa para ele ficar aqui, vou botar ele para pastor e tal, não teve preparação. Entenda uma coisa, o que é preparação pastoral? Bom, agora nós vamos entrar num campo bem profundo aí. Mas diga, meu senhor. Vamos lá. A preparação pastoral Começa onde? É o contexto de ter conhecimentos, livros acadêmicos? Não. Nunca foi. A preparação pastoral é o contexto de querer ajudar alguém? Também não. Ou ser um bom comunicador? Não. Ter uma boa oratória? Não. É interessante que a preparação de um pastor nasce no coração de Deus.
gerado no coração de Deus, direcionado para mim. E, naturalmente, escute isso, não é para quem quer. É para quem não quer. Eita, aí é forte, viu? Mas esse que não quer também recebe Sim. um chamado irresistível. Sim, mas onde é que está? Quando vier as demandas e as cargas, ele não suportará. Porque quando eu não quero, na minha concepção humana, mas já está gerado no coração de Deus, é o próprio Deus que faz isso germinar. Você acha que é fácil e é uma outra seara que depois a gente pode trabalhar? Você ser dependente da igreja? Não, não é nada fácil isso. Você, se por exemplo, você vai para um restaurante dignamente comer com a sua família e alguém olha e diz, olha, tá vendo onde o pastor tá? É por isso que eu não dizimo. Tá comendo churrasco com o meu dinheiro. Para mim, isso é muito difícil de digerir. Você está entendendo? Tu viu aí, trocou o carro. Qualquer movimento, pastor. Qualquer movimento que você faça, você... Se você não tiver uma preparação, se você não tiver uma boa administração emocional e espiritual, você vai fracassar com o seu chamado. Aí, pastor, e o pastor foi chamado para isso? Ele foi chamado para tudo. Porque a palavra do Senhor também nos dá esta garantia de que nesta terra devemos comer o melhor, de desfrutarmos, não querendo viver aqui, sabendo que somos peregrinos. Mas quando um pastor também está nesse nível de decepção com as suas próprias ovelhas, pasme, meus irmãos, é um pastor dentro da igreja pastoreando desigrejado. Interessante. Não tinha visto ainda por esse ponto, isso daí. Mas é uma verdade. Por quê? Porque ele está desigrejado. Porque ele não olha mais para a igreja como a noiva. Ele não olha a igreja mais. Ele não olha para a igreja como as ovelhas do Senhor para cuidar. Ele olha agora para a igreja como único objetivo. Ela tem que me sustentar. Então, eu vou usar os meus meios. Como uma engrenagem, né? Eu vou usar os meus meios e as minhas formas. Eu já ouvi muitos. Eu já fui muito besta. Alguém dizer assim, muitos falando. Hoje, não. Eu tenho que fazer o meu pé de meia. Então, infelizmente, quando temos esse pensamento, também somos uns pastores desigrejados. Essa é uma realidade. Aí o senhor foi mais longe do que eu consegui imaginar. Esse contexto aí de pastores desigrejados, infelizmente, é de fato uma realidade. Mas uma coisa eu louvo ao Senhor, porque eu tenho sentido, percebido o que eu comentei anteriormente, que é a questão da reversão. Eu estou vendo homens de Deus se levantando. Não sei se o senhor já acompanhou aí na rede social, o Douglas Gonçalves, que está aí se levantando, preparando gratuitamente eu não sei como é que chama. É o filho de pastor Josué mesmo. Gonçalves. Isso. Que tem o Jesus Cop, né, que ele fala assim. E ele preparou aí ele batizou aí de Masterclass, que agora virou meio que moda Também, esse negócio de americanizar tudo, né? Americanizar e curso disso, curso daquilo, tudo na internet. Mas ele está muito bem intencionado, eu estou acompanhando e estou vendo que não somente ele, mas outros pastores estão começando a preparar conteúdos a respeito de liderança. Qual o perfil do pastor, a expectativa do pastor, o papel do pastor, no ponto de vista bíblico, logicamente. Sim. Né? Então, eu vejo que não está, né, ou pelo menos começou um processo de reversão e não está mais aquela coisa displicente, ou seja, eu faço o meu e quem quiser fazer o errado que faça. Não, quem quiser fazer o errado que faça, mas eu vou apontar que aquilo está errado. Sim. Né? Então, essa responsabilidade que o senhor citou aí várias vezes, foi uma responsabilidade... como é que eu posso assim, não desejada,
por muitos e por muito tempo. Mas hoje eu vejo alguns tomando força, um encorajamento que não sei de onde vem. É porque, na verdade, pastor Tomás, assim, a igreja ela tem o seu dono. Sim, E quando a igreja, em todo o tempo, um bom historiador, um bom conhecedor da palavra, como eu sei que o senhor é, pesquisador, em todo o tempo em que a igreja começou a declinar-se, isso. né, afastar-se do santo para o profano, a olhar mais para as coisas do que olhar mais para a bênção do que para o abençoador. Todo o tempo que a igreja começou a fazer esse declínio moral, ético, espiritual, o próprio Deus, que é o dono da igreja, levantou pessoas Para para dar o equilíbrio. dar o equilíbrio, Boa, é isso mesmo. para trazer. E eu creio que a igreja, e eu falo a igreja brasileira hoje, nossa, Sim. ela está nesse declive, ela está declinando. Então, essa reversão que eu estou falando é o equilíbrio voltando. Porque Deus, eu percebo essa Deus reversão. está gerando, ok? E é um trabalho árduo, difícil, mas Deus está gerando no coração de pessoas a preocupação de tentar, né, buscar, trazer este equilíbrio. Claro, é evidente que quem faz isso é Deus, mas Deus usa pessoas. Lógico. Né? Deus usa a mim, usa você para isso. E essa ação, ela tem que ser positiva, porque há uma gama de pessoas que estão vivendo desigrejadas dentro da igreja também. De que forma? Se você chegar dentro da igreja e perguntar, gente, quem hoje leu aqui um capítulo da Bíblia? A maioria não teve tempo. Então, ela só está comendo aquilo que está vindo. E, particularmente, a minha pessoa, eu falo muito isso. Antes de você comer tudo que eu estou lhe mandando daqui, veja aí se está certo. Eu faço isso também. Entendeu? Eu faço isso também. Porque, de fato, precisamos voltar aos princípios dos primórdios de sermos crentes berianos, porque sabe, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E dentro da igreja está assim. É verdade, é uma realidade. Então, a igreja ela está declinando. Vamos lá. São tantos e tantas festividades, não mais festividades dentro da igreja, mas como é que damos um nome hoje? Conferências, e isso e aquilo. É. Você parou para pensar que nada hoje é mais feito gratuitamente? Sim. Já parei, já me senti mal, já isso me incomoda. Eu bato muito nisso, sabe? Como a gente não vamos citar, mas é inadmissível eu aceitar certas coisas. Sim. Você vai fazer uma conferência, você vai dar uma palestra aqui num teatro e tal, e você cobra R$300 para fazer essa palestra. Alguém vai lhe ouvir, falando biblicamente aqui no contexto da igreja, né? Tem lá 2.000 pessoas para ouvir você trazer uma palestra. Ok, nada contra, tudo bem. Quem quis pagar. Agora a questão é, e quem não pode? Ficou de fora de ouvir? Dessa palestra, com certeza. Porque a igreja, ela perdeu esse senso de graça receber e de graça dar. Não estou dizendo que você não precise de um patrocínio, não estou dizendo que você não precisa de uma ajuda para manter toda uma estrutura. Não estou falando sobre isso. Estou falando da questão motivacional. Exatamente. Tirou da minha boca a palavra. Entendeu? Quais são as motivações que têm levado você? Eu posso fazer um evento na igreja? Posso. Estamos agora para construir, eu não quero ser refém da minha fala, tá? Eu me preocupo muito com isso. Estamos batalhando para a construção. Eu posso fazer um show, trazer alguém e tal, e levantar um recurso, mas a minha motivação é a qual? É isso aqui. Mas quando eu faço isso para virar uma constância na minha vida, eu me desigrejei. Sim. E levei outros comigo. Virou uma engrenagem. Entende? Mecânica, fria. E o que isso hoje está sendo feito de uma proporção muito forte. Entende? Então,
há muitas pessoas que terminaram debandando para esse lado, porque se acham mais fácil. E gerando decepção, frustração Claro. e aumentando o movimento dos desigrejados. Claro, por quê? Porque hoje nós não temos mais, hoje nós não usamos a totalidade da questão da palavra, da Bíblia, como regra de fé e prática. Nós usamos subterfúgios. Pegamos um texto bíblico ou outro e falamos mais de coisas. Aí agora o senhor entrou na grande motivação de eu desenvolver um trabalho Você está como entendendo? esse aqui. Eu vou ler um texto bíblico, ok, mas agora eu vou citar citações minhas e vou pegar as autoajudas, entendeu? E trabalhar na mente daquilo que a demanda quer. Amados, evangelho é confronto, evangelho não mudou, evangelho é renúncia, evangelho é confissão de pecado. O evangelho é afronta, é apontamento, é exortação, é admoestação. Evangelho continua sendo evangelho. O problema é que uma geração foi gerada em cima de um pensamento distorcido. E aí temos hoje os coaches da vida. Né? Nada contra a turma dos coaches. Isso aí dá um podcast, só isso aí dá tá um bom? podcast. Nada contra não, né? contra o profissional não, Isso. logicamente, Agora, são treinadores. Eu vou encerrar aqui, pegando essa última deixa. O Senhor disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em resumo, ele está dizendo, eu te chamei para ser pastor. E você não precisa mais nada, a não ser pastor. Você não precisa de subterfúgios de mais nada. Está a minha palavra. Só cuida. Está a minha lei. Guarda a minha palavra no teu coração. Aplica ela. Leva as pessoas a entenderem ela. Porque aí você vai estar apacentando as minhas ovelhas. Sabe qual é o problema? Não estamos apacentando ovelhas. Muitos estão apacentando apenas pessoas. E o resultado é isso. Muitos desigrejados, muitos decepcionados e muitos, sendo tendenciosos, tentados a irem para o outro lado. Sim. Porque é uma forma muito, muito atraente de ter recursos. Muito atraente. A tentação é grande. É muito grande. E eu falo muito isso dentro da igreja. Gente, não se escandalize, tá? Como eu vou falar aqui. As pessoas mais fáceis de se tirar dinheiro são os crentes. Não se escandalize, tá, gente? Isso dá outro podcast. Eu falaria por 1 hora sobre isso. Tá certo? Daí. As pessoas mais fáceis de serem, e não vamos pegar esse corte aqui do pastor e colocar só a fala dele. Não. É fato. As pessoas mais fáceis de serem manipuladas são os crentes, tá? Porque elas estão em busca das suas demandas em um conjunto geral. Estão ali carentes, necessitadas, então, dispostas a qualquer coisa. É muito fácil de se manipular. Pode dar um pause. Pronto, desligou, continue. Ok? É muito fácil de se manipular. É muito fácil de tentar tirar delas a lã. Porque as necessidades delas lhe impedem de ver a verdade. Show de bola, pastor. Eu gostaria de ficar mais tempo aqui com o senhor. Senti que tem mais coisa para a gente falar. Tem pelo menos mais 2 temas aí que o senhor levantou que dá mais uns podcasts. Essa questão aí da ovelha e da facilidade, hoje com o conhecimento técnico que nós temos dos processos hipnóticos, até mesmo os aplicativos da vida, né? Esses aplicativos que deixam a gente hipnotizado no arrasta para cima, tempos e tempos, a gente perdendo tempo e etc. Essa possibilidade realmente existe, isso é uma realidade. Mas agora que o nosso telespectador aí já conheceu
a pessoa do pastor Rinaldo. Eu gostaria que o senhor dissesse onde é a igreja Agora, do senhor, os horários de culto, dias. amém. Eu quero concluir aqui dizendo que a igreja continua sendo um organismo vivo e ninguém vai conseguir pará-la. Amém? Amém. E que Glória a precisamos, Deus. sim, congregar, estarmos juntos. Por mais decepcionado que você tenha sido, Deus sempre tem um pastor para as suas ovelhas. Então, eu louvo a Deus por este momento, louvo a Deus por essa iniciativa, por esse podcast, por esse canal, pela a desenvoltura e por aquilo que o pastor Tomás está aí abraçando em levar uma palavra cristocêntrica, verdadeira, real e mostrar o caminho, né? Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bem, nós estamos ali em Mangabeira, na rua Cleusa Campos de Vasconcelos, número 258, em Mangabeira 4. Nossa igreja fica de frente para a sorveteria Que Delícia, usamos ela como referência, porque também é parceiro lá. É uma das né? principais ali Das na principais, Mangabeira. sentido como que já está indo já para o Valentina, não tem errada não, tá, Como é o gente? nome da igreja, pastor? Igreja Porta da Graça, tá? Não tem errado. Igreja Missionária Evangélica Porta da Graça. Nossos cultos, segunda-feira, círculo de oração. Terça, culto de cura e libertação. E depois a gente trabalha outra temática em cima disso. Quinta, legal. culto da família. Domingo, nosso culto às 18 horas de louvor e adoração. Terça e quinta, às 19h30. Domingo, às 18 horas, tá bom? Então, que Deus abençoe. Muito obrigado pela disponibilidade de poder estar aqui e de nos permitir adentrar aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você vá ouvir esse podcast. Que Deus te abençoe. E lembre-se, Jesus te chamou para viver em unidade. Então, não se separe. Cada dia mais, una-se no corpo de Cristo. Meu pastor, obrigado. Amém, glória a Deus. E você que está aí ainda nos assistindo, pastor, muito obrigado. Amém. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter compartilhado aí sua história de vida, sua percepção de reino, de igreja e tantos outros. Ficou com um gostinho de quero mais. É muito provável que eu traga o senhor aqui para a gente dar continuidade. Eu sinto que ficou faltando mais tempo para a gente estar aqui. Tantos outros pontos foram levantados e pontos extremamente importantes para o conhecimento, despertamento da Vamos alinhar, vamos da, aí. da Tamo igreja. junto. Vamos criar aí essa agenda aí. O próximo sábado, ou melhor, o próximo podcast, nós estamos aqui com o pastor Robert. Sim, O pastor Robert vai estar uma aqui. bênção. Vai ser uma maravilha. Homem de Deus. Eu falei aqui sábado porque nós gravamos aqui todos os sábados e postamos no domingo, se der. Né? Se não der, a gente posta na segunda. Mas é certo que todo final de semana você vai ter um episódio nosso aqui do Bíblia Podcast. E o objetivo é esse que você acabou de testemunhar. É trazer conteúdos, difundir, né, biblicamente esse conteúdo, esse tema, e despertar você, alimentar você e fazer você crescer, tanto em conhecimento como em graça. E se porventura você é um desigrejado, está aí, acompanhou, né, você sinta-se à vontade de fazer seus comentários, mas eu quero convidar você a fazer parte da igreja novamente, na igreja como um todo. E eu não vou dizer para você que vá para a igreja mais próxima da sua casa. Isso. Eu vou dizer para você que vá para a igreja mais próxima da Bíblia, porque esse é o grande desafio de hoje. Talvez você tenha se decepcionado porque estava congregando, participando, estava em comunhão com a igreja que não tem a Bíblia como alicerce, como parâmetro de caminhar, né, em Cristo. Então, você que está desigrejado, você que entendeu aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, você que sentiu saudade, você que ainda tem a mágoa, ainda tem a tristeza, ainda está ali, ainda a ferida aberta, em nome de Jesus, seja curado dessa ferida e volte a congregar. Agora procure uma igreja mais próxima, não da sua casa, mas uma igreja mais próxima da Bíblia. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Muito obrigado aí pela sua atenção e pelo seu tempo, em nome de Jesus.